Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Vamos concluir esta questão dos últimos dias, tratando a respeito da volta de Jesus, tratando principalmente acerca da nossa vida, dos nossos últimos dias. Como você quer ser lembrado? E, acima de tudo, é bom que nós sejamos lembrados por Deus. É claro que Deus não vai esquecer de ninguém, mas nós temos que ser lembrados da melhor maneira possível. Devemos ser lembrados porque nosso nome deve estar escrito no livro da vida, o qual nos garante a eternidade em Cristo Jesus, o qual nos garante que nós seremos ressuscitados para a vida eterna. Mas, quando nós falamos a respeito dos últimos dias e trazendo esta reflexão dos últimos dias para a nossa limitação de vida, nós temos que observar que o aspecto da morte, ele é o aspecto que mais incomoda e que mais impressiona o ser humano. Até porque o propósito original da criação não era que nós passássemos por este momento. Nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Agora, quando Deus, ali no Éden, ele criou homem e mulher, os colocou no Éden, e ali tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus fala que não é para comer daquele fruto, porque no dia em que comer daquele fruto, nós, como seres humanos, entraríamos num processo de morte. A morte é sempre um processo, não é um ato. A partir do momento que nós fomos gerados, ainda no ventre da nossa mãe, nós agora como um ser, né, vivo, ao desenvolver, nós já somos passíveis de morte, porque somos contaminados pelo pecado. Então, todo o nosso processo de vida humana, por causa do pecado, ele prossegue para a morte. Nós lutamos pela vida, lutamos para sobreviver, né, com mais qualidade de vida, sobreviver cada vez melhor, mas todos nós temos a consciência de que vamos morrer. E porque vamos passar por este processo de morte, não só nós diretamente, mas todos aqueles que nós amamos, aqueles que nós convivemos, todos nós passaremos por um processo também, que é o processo de luto. E, na verdade, o que é o luto? O luto é a consciência da perda. Aquilo que você perdeu, né, você entrou num processo de luto. E quando se trata da perda humana, quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós temos um sentimento diferenciado que entra nesse aspecto maior da perda, que é perder a vida de um ser humano ao qual nós amamos. E quando nós vamos tomando consciência da brutalidade do pecado, trazendo a morte, trazendo essa separação de quem nós amamos, nós começamos a compreender a vida de uma maneira diferente. Compreendemos a vida num aspecto em que nós temos que buscar um maior significado, um maior propósito para a vida. Porque, afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa vida se resume unicamente a viver aqui nessa terra, nós somos os piores dos pecadores, porque nós temos dificuldades, nós temos limitações, e se as promessas de Cristo não fossem verdadeiras, nós seríamos muito infelizes, porque nós pautamos a vida nesta verdade, porque nós sabemos que ela é fiel. E desta maneira, né, nós viveremos, né, pela ressurreição em Cristo Jesus. É por isso que quando nós falamos a respeito dos últimos dias, nós temos que pensar também nos nossos últimos dias e nos últimos dias daquelas pessoas que nós amamos e que, infelizmente, passarão também pela morte. Você já acompanhou alguém que está em processo de morte, que passou por esse processo de morte? Eu, infelizmente, acompanhei este processo,
né, em primeiro daqueles que são mais próximos, acompanhei primeiramente o processo da morte do meu pai e depois o processo da morte da Ivone, né, a minha esposa. Então, quando nós acompanhamos de perto este processo da morte, nós temos muitas discussões com Deus, nós temos muita busca de compreensão daquilo que nós estamos vivendo, nós tentamos entender e tentamos lutar de todas as formas contra esse aspecto da morte. Agora, nós temos que observar que o sentimento do luto, o sentimento da perda, ele vai estar muito mais ligado, né, à vida do que à morte. Porque aquele que morre, ele pode deixar tanto saudade quanto alívio. E é isto que nós temos que trazer à reflexão da nossa vida. Aquela pessoa que convive com você, quando ela partir, ela vai deixar saudade ou ela vai deixar alívio? E sabe o que é mais curioso disso? Todos que já passaram por esse processo do luto, já perderam alguém que ama, esta questão de sentir alívio ou saudade, né, não depende do amor, porque você pode amar uma pessoa que você não consegue conviver com ela, porque aquela pessoa é má, porque aquela pessoa te incomoda, porque aquela pessoa te traz problemas, porque aquela pessoa ela tem uma índole má e uma índole difícil de convivência. Mas você tem um vínculo emocional com ela, porque ela pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, uma pessoa que você tenha um vínculo emocional, um vínculo fraternal de amor. Então você pode até amar, mas você não convive com esta pessoa porque a corrupção do pecado dela impede a convivência. Então, esta pessoa, quando ela morre, quando ela entra nesse processo da morte e chega ao seu final do processo, né, morrendo de fato, muitas vezes essa pessoa ela deixa alívio por tudo aquilo de mal que ela fez contra você. E mais você continua gostando dessa pessoa e começa a pensar o quanto poderia ser diferente. Agora, aquela pessoa que compartilhou a vida com você, aquela pessoa que compartilhou o amor, aquela pessoa que te fez bem, aquela pessoa que ofereceu cuidados, aquela pessoa que alegrou a sua vida, que te instruiu para o bem, que te educou para o bem, então esta pessoa ao partir, ela vai deixar saudades, porque a saudade só existe porque algo bom aconteceu. Eu tenho muita saudade da Ivone, por quê? Porque nós tivemos um bom casamento, um bom relacionamento, nós nos respeitamos muito, nós vivemos, né, mais de 30 anos aí felizes dentro de um casamento que hoje deixa saudades pelo que ele foi construído, né? E pela manutenção do amor que ainda permanece em mim e vai permanecer até que esse reencontro aconteça. Agora, o processo, acompanhar o processo da morte da Ivone, ele foi um processo doloroso. Viver o luto é um processo doloroso, porque nós rejeitamos a ideia da morte, principalmente daqueles que amamos e principalmente daqueles que nos amam e compartilham a vida conosco com amor, com respeito, com integridade, se doando, se entregando também por nós para compartilhar a vida dentro de um consenso de amor. Então, observar, né, a morte faz com que nós tenhamos uma perspectiva diferente da vida dentro dos últimos dias. Quando você perde alguém que você ama, de fato, você começa a valorizar mais a vida, você começa a olhar para a vida com maior intensidade, você busca aquilo que realmente é importante, porque você tem consciência da sua morte também. Você sabe que você está nos seus últimos dias. Não importa quantos dias você vai viver, quantos anos você vai viver. A Ivone descansou no Senhor, ela morreu com 57 anos de idade.
nova ainda para os nossos padrões. Jesus morreu mais novo ainda, com 33 anos de idade. Meu pai faleceu com 64 anos de idade. Então, né, cada um tem um processo diferente, um momento diferente, né? E nós não sabemos quando isto vai acontecer. Por quê? Porque nós não temos determinado o dia da nossa morte. Então, ninguém sabe quando isso vai acontecer e pode acontecer de uma hora para outra. Ele pode ser um processo degenerativo por causa de uma questão de doença, ou pode ser um acidente, pode ser, né, como no caso da Ivone, que foi um acidente físico, um AVC, né, um acidente circular vascular, né, um AVC, né, conhecido também como derrame, mas que mudou a nossa realidade de uma hora para outra. Né? De um dia para o outro, a nossa realidade estava diferente no momento em que ela teve o AVC, e dali para frente foram 60 dias em que eu acompanhei a morte de perto, eu acompanhei a pessoa que eu amo, estava, né, caminhando para dentro deste processo de morte que durou 60 dias. E ali eu acompanhei os últimos dias dela. E assim, né, também me trouxe a reflexão de como vai ser, né, e está sendo os meus últimos dias. Como que eu vou viver os meus últimos dias? Né? É claro que eu vou dar mais atenção àquilo que eu realmente quero realizar, aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente tem princípios, a conviver com as pessoas que eu amo e que me ama, realizar, né, aquilo que realmente, né, eu quero realizar, aquilo que realmente me agrada dentro de uma perspectiva de vida cristã, que é a minha base da minha relação com Deus. Então, quando nós paramos para pensar na morte, nós temos uma relação diferente dentro do aspecto da vida que Deus está propondo para nós. Mas nós que somos cristãos e que sabemos que teremos a ressurreição em Cristo Jesus, sabemos que a morte é só uma etapa da vida que nós passaremos por causa do pecado, mas em Cristo Jesus nós ressuscitaremos para a vida eterna. É isso que nos garante a palavra de Deus. Então, pensando a respeito dos nossos últimos dias, em tudo que nós já falamos até aqui, eu quero também ponderar com vocês o texto de 1 Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, então a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 em diante. Eu estou lendo na versão da Bíblia a mensagem, olha o que diz o texto aqui. Quanto à pergunta a respeito dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como as pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus, sem dúvida, trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então, é o seguinte: podemos dizer com absoluta confiança, temos orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus, e ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Eles vão ser os primeiros. Então, o resto de nós, que ainda estivermos vivos, seremos reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Vamos caminhar no ar e será uma imensa reunião familiar com o Senhor. Por isso, encorajem uns aos outros com estas palavras. Observem, encorajem uns aos outros com essas palavras.
ele já começa o texto falando: quanto à pergunta dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Ou seja, aqueles que morreram, né, Jesus também já tratou dessa questão. O poder de Deus em Jesus Cristo, né, dá a garantia da ressurreição da morte pela remissão, o perdão completo dos nossos pecados, pela graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós ressuscitaremos em Cristo Jesus para a vida eterna. E como diz o texto aqui na versão da mensagem, teremos um grande reencontro familiar. Estaremos ali juntos com todos aqueles que nós amamos e teremos a oportunidade de compartilhar a eternidade com essas pessoas. Assim também, um outro texto que eu quero trazer, né, para essa reflexão dos últimos dias, dos nossos últimos dias, é o texto do apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 21, o que foi mostrado para ele a respeito da ressurreição. Então, Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, o texto na Bíblia, a mensagem, também, ele diz assim: Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, e a primeira terra se foi. O mar já não existe. Vi Jerusalém santa, criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o seu marido. Ouvi uma voz, como de trovão, vinda do trono: Olhe, olhe, Deus está de mudança, vai morar entre os homens e mulheres. Eles são o seu povo, e ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda lágrima dos olhos dele. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas já não existe mais. Aquele que está entronizado continuou: Olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas coisas, palavras confiáveis e precisas. Então ele disse: Está feito. Eu sou o A e o Z. Sou o princípio e o fim. Da fonte da água da vida darei aos sedentos, e os vencedores vão herdar tudo isso, e eu serei o Deus deles, e eles serão filhos e filhas para mim. Eles serão filhos e filhas para mim. É esta garantia que nós temos em Deus. Então, observar os últimos dias de quem amamos, os nossos últimos dias devem ser vividos com a perspectiva de Deus, buscando integridade, buscando alegria, buscando verdade, né? Sabendo que nós temos a ressurreição em Jesus Cristo para a vida eterna de todos aqueles que receberam a Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas, foram pautados pela Bíblia como única regra de fé e prática e se permitiram ser guiados pelo Espírito Santo. Todos esses que vivem desta maneira serão ressuscitados por Jesus Cristo para a vida eterna e têm o privilégio de, enquanto estão vivendo os seus últimos dias, ao partirem, deixarem saudade, deixar esse desejo do reencontro, com a certeza que esse encontro irá acontecer de fato, porque Jesus Cristo nos prometeu, ele nos garante, e a sua palavra é viva, fiel e eficaz. Então, nós descansamos no Senhor, porque apesar da saudade, apesar do desejo de estarmos juntos, mesmo que separados momentaneamente, nós temos a certeza deste reencontro com todos aqueles que nós amamos e que estaremos juntos para a vida eterna pelo poder de Deus em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e pela maneira que o Senhor cuida de nós. Te agradecemos por conhecer Jesus Cristo, por receber o Espírito Santo e saber que temos a remissão dos nossos pecados. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus,
Eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando neste momento. Que o Senhor conceda a tua paz, que o Senhor esteja trazendo a paz que excede todo o entendimento e que mantenhamos a perspectiva do reencontro de todos aqueles que nós amamos na ressurreição para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Receba nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente final de semana, um excelente sábado em nome de Jesus.